Oi, gente, boa noite, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos da TV 247. Começa agora mais um programa Léo ao Quadrado, desta quarta-feira, dia 16 de outubro de 2019. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247. Hoje vou substituir aqui o meu colega Leonardo Atush, junto com o meu querido amigo Leonardo Estopa, no programa de hoje. Boa tarde, Estopa, tudo bem? Como é que você vai? Prazer Boa estar aqui. tarde, Aquiles. Prazer todo meu. Tá faltando a Daphne aqui, tá faltando, né, a presença feminina, mas tudo bem, a gente leva, né, Aquiles? Eu confesso que a Daphne está saindo muito bem aqui está dando um ar feminino aqui nesse programa que tem, enfim, caído muito bem. Mas a gente tenta aqui substituir da melhor maneira possível nosso querido amigo Atush, que hoje teve um compromisso e não pôde estar aqui conosco. Gente, o programa de hoje aqui, o tema principal do programa de hoje que a gente trouxe foi justamente essa informação dada pelo IBGE, que mostra a desigualdade aumentando no país, especialmente em 2018, né? E aí a gente vai falar sobre isso também. O índice de Gini, que mede a desigualdade da população, aumentou consideravelmente desde 2016, ano do golpe parlamentar contra a presidente Dilma Rousseff, e aí segue uma trajetória ascendente, o que demonstra que os ricos estão ficando mais ricos, concentrando a maior parte da renda do Brasil, e os pobres ficando mais pobres, né? Mas antes, eu queria trazer aqui, a gente já tem muita gente nos acompanhando aqui, Léo. Eu queria começar trazendo uma informação internacional relacionada ao sargento, aquele sargento que foi preso com 39 quilos de cocaína lá na Espanha, né? Ele que era o sargento da Aeronáutica Manuel Silva Rodrigues, integrante da comitiva presidencial de Jair Bolsonaro, foi preso com 39 quilos de cocaína no avião da FAB lá na Espanha, né? Hoje teve o Ministério Público da Espanha pediu 8 anos de prisão para o militar. E também, além disso, quer que o Manuel Rodrigues pague uma multa de 4 milhões de euros. Você acha que isso tem algum potencial de dano para o governo Bolsonaro, Léo, ou isso vai ficar apenas restrito ao próprio militar, ou seja, ele vai pagar o pato e vai ficar por isso mesmo? Pois é, Aquiles, antes de entrar nesse assunto, deixa eu pedir desculpas para o pessoal pelo atraso. Eu tô vendo o pessoal aqui tá me xingando, tem umas pessoas que estão falando até que eu tô querendo me demitir, né? Senão, pessoal, a gente teve um problema com o aplicativo que faz a comunicação, e o pessoal tá falando que no dia... O pessoal já escreve aqui, hoje o Atut não está. Se está atrasando é porque o Atut não está, né? Quando o gato sai, o rato passeia, assim funciona. É Mas não, verdade. é um problema técnico mesmo. Olha, sobre o rapaz da Espanha, é muito importante falar, Aquiles, que o mais estranho é que esse rapaz não pode falar absolutamente nada, né? E o tráfico de drogas, ele acontece através da política. O tráfico de drogas acontece com os políticos poderosos. É muito perigoso falar a respeito desse assunto, lógico, até porque enquanto não existirem provas sólidas, e infelizmente quem coleta as provas sólidas são pessoas que, no final das contas, trabalham para os políticos, ainda que indiretamente são controladas pelos políticos, é bem difícil a gente conseguir provas para isso. Mas eu tenho um pitaco conspiratório. Antes do pitaco conspiratório, eu queria falar que eu acho que essa bomba vai estourar em cima desse rapaz, não vai acontecer mais nada, porque eles estão conseguindo bloquear as palavras dele no Brasil. Ele está tentando, obviamente, negociar, achar que ele está tentando fazer um papel de menino bom é mentira, porque se ele está no meio disso, que ele está tentando agora, obviamente, é chantagear a família Bolsonaro para ele ter um suporte maior. Ele não quer segurar a peteca sozinho, mas a gente consegue ligar os fatos a partir desse evento. Olha, Aquiles, para ligar os fatos, a primeira coisa que eu preciso dizer é que o que eu vou falar a respeito desse assunto, do tráfico de drogas, é uma opinião, e como opinião, é uma análise baseada em conjunturas, em eventos, e como opinião, é uma sugestão para que as pessoas pensem de forma diferente. A definição a respeito do que eu estou falando aqui, obviamente, só vai vir após
o momento que a gente tiver uma investigação e essa investigação tiver um julgamento justo, uma coisa que eu imagino que a gente não vai ter. Mas, enfim, já que a gente nunca vai ter uma investigação, na minha opinião, eu vou dar a minha opinião a respeito do que acontece nessa questão do tráfico de drogas. Veja bem, para contextualizar quem manda nas drogas, né, quem manda no tráfico de drogas, a gente precisa voltar em eventos escandalosos, como, por exemplo, o Helicoca, um helicóptero que foi encontrado com 300 quilos de pasta base de cocaína. A gente precisa lembrar que um avião foi encontrado também em Minas Gerais com 400 quilos de pasta base de cocaína. Essas aeronaves foram encontradas trazendo drogas de fora do Brasil e em terrenos de políticos. O que significa que quem controla o tráfico de drogas para dentro do Brasil são os políticos. Aí as pessoas que normalmente assistem os telejornais, elas imaginam que são os chefões do crime que controlam o tráfico de drogas. O Fernandinho Beiramar, Marcola, né? Tem até os nomes importantes. Não. Os chefões, eles trabalham para os políticos. Existe uma hierarquia nos negócios relacionados ao tráfico de drogas. Os chefões trabalham para os políticos. Os chefões que trabalham para os políticos, eles são protegidos, eles nunca caem. Quando um chefão cisma de ser o importador, quando o chefão tenta pegar o papel do político, que é o papel do barão no tráfico de drogas, ele cai porque o político bate de frente com ele. É o que aconteceu, por exemplo, com o Fernandinho Beiramar. O Fernandinho Beiramar não foi preso por causa do tráfico de drogas, ele foi preso porque ele tentou bater de frente com os políticos brasileiros que controlam o tráfico de drogas. Ele tentou sair da posição de chefão e virar um barão do tráfico de drogas. Então, partindo por essa ideia de que o tráfico de drogas ele é controlado por políticos, quanto maior o moralismo de um político, mais conectado a coisas erradas ele está. Ele usa o moralismo exatamente para fazer uma capa de proteção contra as coisas erradas que ele faz. E hoje a gente consegue buscar, Aquiles, dois grupos políticos no mundo que trabalham de uma forma muito intensa contra as drogas, ou seja, eles não trabalham contra o tráfico de drogas, eles querem o monopólio do tráfico de drogas. É a direita brasileira e a direita na Indonésia. Tanto a direita brasileira quanto a direita naquelas ilhas próximas à Indonésia, eles estão sempre com políticas duras contra o tráfico de drogas, não porque eles querem acabar com o tráfico de drogas, porque eles querem ter um monopólio. É mais ou menos assim, nós temos o direito de vender, se qualquer pessoa tentar vender sem a nossa autorização, ela pode ser presa, no caso da Indonésia, por exemplo, pode ser condenada à morte. Vamos trazer um outro fato interessantíssimo. O filho do Bolsonaro, antes do Bolsonaro ser eleito presidente, ele viajou para essas ilhas e o Bolsonaro estava no celular conversando com ele, falando que se as pessoas descobrissem o que ele foi fazer lá, que ele não ia visitá-lo na Papuda. A minha opinião... No caso aí era o 03, né? A opinião que eu tenho, né, ele teria ido comprar, né, ele deu desculpa que foi comprar armas para o pai dele. A opinião que eu tenho, Aquiles, é que existe um acordo entre políticos brasileiros e a política da Indonésia para fazer essa ponte, esse tráfico internacional de drogas. Provavelmente o tráfico internacional de drogas, antes do bolsonarismo tomar o poder, ele era dificultado porque, obviamente, a esquerda, estando na presidência, ela dificultava um pouco o controle sobre as Forças Armadas. Mas agora que os grupos de direita tomaram o poder no Brasil, esses grupos de direita controlam o tráfico de drogas, não apenas no Brasil, como eles começam a estabelecer pontes do tráfico de drogas entre o Brasil e esses locais onde a direita moralista se diz contra as drogas. Então, a opinião que eu tenho é que esses presidentes em ilhas como a Indonésia, que gritam de uma forma muito clara que são contra as drogas e que querem que todos os traficantes sejam executados, o que eles estão fazendo é buscando para eles o monopólio do tráfico de drogas. E o que eu acho que esse sargento estava fazendo era agindo em nome de políticos brasileiros, fazendo esse tráfico de drogas, né, passando pelo Brasil como um intermediário, um entreposto da indústria de drogas que está aqui na América Latina, infelizmente, e o Brasil sendo um entreposto para levar essas drogas para as ilhas, por exemplo, para a Indonésia, onde o tráfico de drogas gera muito mais lucro. O problema todo desse sargento é que ele pode liberar essa informação,
mas não da boca de um conspirador como eu. Da minha boca, eu volto a dizer uma opinião, é um caminho que eu acho que a investigação deve tomar para tentar descobrir o que está acontecendo. Mas Agora, a Léo, boca dele é uma derrubada de um super esquema de tráfico de drogas. José Maria Schemer está dizendo aqui no chat, o sargento quer delatar, mas já fecharam a boca dele, né? Lembrando do fato que você mencionou aí também na sua fala, de que o Manuel Rodrigues gostaria de ter falado na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, porém, o presidente da comissão da Câmara, lá dessa Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que é o deputado Eduardo Bolsonaro, né, manobrou para que o sargento, ou pelo menos os seus advogados, não pudessem dar a sua versão sobre os fatos, né? E a Lena Pacheco está dizendo aqui, que raiva de todo mundo saber disso tudo e ninguém faz nada, né? Realmente, muito triste tudo isso que aconteceu. E aí caminha para o sargento militar pagar o pato sozinho, né? Agora, seguindo aqui, Léo, no nosso roteiro do programa de hoje, eu queria trazer uma notícia relacionada ao deputado Alexandre Frota, que hoje recebeu do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, um churrasco, juntamente com toda a bancada do PSL, que é anti-Bolsonaro, lá em Brasília, né? Os convidados, o Rodrigo Maia convidou tanto o Alexandre Frota quanto essa base anti-bolsonarista lá do próprio PSL, para um churrasco na residência oficial da presidência da Câmara. Isso acontece em meio a essa guerra interna que está implodindo o partido do Bolsonaro, né? Existe uma ala que defende que o Bolsonaro detenha o comando do partido, inclusive o controle financeiro, que no final das contas é disso que se trata. Só no próximo ano o PSL terá à disposição 359 milhões de reais nos fundos eleitoral e partidário, e, em contrapartida, os partidários do presidente da legenda, deputado Luciano Bivar, que se declaram hoje anti-Bolsonaro, né, tentam confrontar o governo, inclusive atuando contra os seus interesses nas matérias em tramitação no Congresso. Como é que você avalia essa correlação que está se criando dentro do partido do governo e que tipo de prejuízo para a agenda bolsonarista lá no Congresso, né, como um todo, pode ter essa medida, né, considerando também que o presidente, o deputado Rodrigo Maia, está aí fazendo um gesto de aproximação com a ala anti-Bolsonaro do PSL, né? Eu acho que essa união de deputados, ainda que a gente tenha que concordar que é uma reunião que está vindo por interesses pessoais, é uma reunião contra o Bolsonaro, vamos imaginar que, se a gente parte para a filosofia utilitária, o importante é considerar que o Batman vai matar o vilão, né? Hoje está difícil até de falar que o Batman vai matar o Coringa, que o Coringa é o vilão, mas o importante é imaginar que o herói vai matar o vilão. O importante é imaginar, não necessariamente que o herói vai matar o vilão, o importante é imaginar que o vilão vai morrer, não interessa como. Se a gente parte para essa visão utilitária, que o importante é o vilão ser derrotado, a gente esquece que eles estão se unindo por interesses pessoais. Então a gente até acaba pensando que, olha, não, tudo bem, eles vão se unir para derrubar o Bolsonaro, o importante é a gente ver o Bolsonaro derrubado. Não, na minha opinião, não. Isso é muito perigoso, sabe por quê, Aquiles? O povo não é bobo como antigamente. Uma coisa seria deputados e outros políticos unidos nesse momento com a intenção de realmente resolver os problemas do Brasil, uma intenção de realmente, intenção pura realmente de solucionar os problemas, mas não é isso que a gente está vendo. Infelizmente, o que está acontecendo nesse momento é uma articulação para pressionar o Bolsonaro, e não é para pressionar o Bolsonaro para o bem do Brasil, é para eles tomarem mais dinheiro do brasileiro. Infelizmente, a gente tem que concordar que o que esses políticos estão fazendo é o seguinte: agora que o Bolsonaro tem menos apoio no Congresso, as emendas vão ficar ainda mais caras para o Bolsonaro conseguir aprovar o que quer. O pior, quem paga as emendas não é o Bolsonaro,
Quem paga as emendas somos nós, o contribuinte. Então, qual que é o detalhe desse momento? Isso abre brecha para que o Bolsonaro, que já tem uma certa legitimidade com um grupo de apoiadores radicais, são apoiadores muito radicais, esses que vão às ruas pedir, por exemplo, o fim do STF, é o momento para que o Bolsonaro tente endurecer mesmo o regime. É o momento para que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já está cada vez mais partindo para medidas ditatoriais. Olha, é um decreto de espionagem do povo, é um outro decreto disso, aí um decreto de bloquear telefones. Aos poucos, o Bolsonaro ele está conseguindo implementar uma ditadura perfeita, porque é uma ditadura que está sendo implementada em doses homeopáticas. E essa reunião desses deputados contra o Bolsonaro, depois que o Bolsonaro conseguiu desenhar a retórica que ele está saindo do PSL porque o PSL é corrupto, olha que interessante. O Bolsonaro desenha a seguinte retórica com a sua base de apoio: eu estou saindo do PSL. O PSL não é um bom lugar, o PSL é um local corrupto, e mesmo que eu tenha que perder os deputados que estão me apoiando, eu não quero me unir à corrupção. Essa retórica é linda. Essa retórica ela é muito interessante para que o Bolsonaro consiga uma base de apoio para até mesmo dissolver o Congresso. Porque o Congresso se une num churrasco, nesse momento, enquanto os apoiadores do Bolsonaro acham que o Bolsonaro está sendo a carne do churrasco, pode ser que o Bolsonaro consiga levantar pessoas para apoiarem um novo AI-5, consiga levantar pessoas para fazer o que o Hitler fez na Alemanha, que é dissolver o Congresso, sob o argumento que o Congresso é inútil. AI-5, inclusive, que foi sugerido pelo guru bolsonarista, o Olavo de Carvalho, e que teve o pedido, vamos dizer assim, amplificado pelo blogueiro Alan dos Santos, né, que é apontado aí como um dos líderes da milícia virtual bolsonarista nas redes sociais e também na internet. Você, então, acredita que a gente pode vir a ter um AI-5? Olha, qualquer tipo de endurecimento do regime, Aquiles, ele é um desejo daquele que está no poder, ele é um desejo do governante, que obviamente não quer lidar com a democracia, ele não quer lidar com o Congresso, ele não quer negociar as pautas. E a gente precisa admitir que o Congresso é uma grande, e eu não estou falando do congressista, eu não estou falando de um ou de outro deputado ou senador, eu estou falando da instituição Congresso Nacional. Num país onde o povo é ignorante em termos de política, como o Brasil, eu não estou falando de você que está assistindo, eu estou falando, infelizmente, da maioria da população. As pessoas que estão assistindo aqui são uma bolha de conhecimento, é uma exceção ao que é regra no Brasil. Num país onde o povo é extremamente ignorante e não sabe o que cobrar dos congressistas, o Congresso é uma grande porcaria. Lembrando que a Dilma caiu porque o Congresso articulou para pirraçar a Dilma no início do governo. Nós estamos vivendo essa crise econômica hoje porque o Congresso trabalhou junto com a imprensa para gerar essa crise econômica. Nós estamos vivendo tudo que a gente está vivendo hoje porque o Congresso é, infelizmente, como instituição, um Congresso podre, um Congresso realmente não digno de respeito do povo brasileiro. O detalhe é que se você não tem o Congresso, as coisas ficam ainda mais difíceis, Aquiles, porque imagine o seguinte, o Congresso nosso é podre, mas ele ainda consegue frear o Executivo nas suas loucuras. Agora, sem um Congresso podre para frear o Executivo nas suas loucuras, a gente teria os Estados Unidos controlando o Brasil da forma como ele quer. A gente não teria sequer a discussão dos interesses dos Estados Unidos, que são todos aplicados pela mão do Bolsonaro. Então, eu acho que existe sim a possibilidade do Bolsonaro conseguir até dissolver o Congresso. Por quê? Porque a percepção popular de que o político é um ser que tem que ser punido, é um ser que tem que pagar, é um ser corrupto, essa percepção já foi desenhada pela Rede Globo. A Rede Globo veio construindo essa percepção há muito tempo. E hoje, ver o Bolsonaro tentando implementar alguma coisa, o Bolsonaro tem sabido ser populista, o Bolsonaro corta a Bolsa Família, ele joga o orçamento do Bolsa Família lá embaixo, porque ele corta, vamos imaginar o seguinte, o cara chega lá, o cara está atendendo 1 milhão de famílias, ele corta praticamente todas e fica atendendo 50 mil famílias, mas vai e assina um decreto para dar 13º para essas 50 mil. O que o povo fica sabendo são das 50 mil que estão recebendo o 13º e não das 950 mil que perderam o benefício. Mas o populismo funciona, então ele está sabendo articular muito bem. No lugar de governar para o povo, ele está governando para a imprensa e está governando muito bem para a imprensa. A imprensa que é amiga recebe dinheiro diretamente, faz sua defesa. A imprensa que não é amiga consegue ganhar muito dinheiro fazendo oposição. Então Bolsonaro é
digamos que o elemento perfeito na presidência da República, porque ele briga com o Congresso faz chantagem, recebe emendas parlamentares. Ele briga com a imprensa ganha com anúncios, porque realmente a presidência da República ficou mais engraçada que o Big Brother Brasil. A parte amiga da imprensa, que tem que fazer o contraponto e manter sua base de alienados, recebe grandes montas de dinheiro em anúncios oficiais. E nessa brincadeira, o único que não está ganhando é o trabalhador, Aquiles. O único que não está ganhando é o trabalhador. Mas a sua base de apoio, ela está lá disponível para lutar pelo Bolsonaro na primeira tentativa de reverter o que está acontecendo. Então, enquanto o Bolsonaro estiver distribuindo pão e circo para as elites, porque a sociedade não está vendo sequer pão e circo, enquanto ele estiver distribuindo pão e circo para as elites, ele vai sendo mantido. No momento que ele tentar suprimir o fornecimento de pão e circo para as elites, o que pode acontecer, as elites podem sim tentar retirar o Bolsonaro, já tem uma articulação nesse sentido. Só que a base de apoio do Bolsonaro já está pronta para apoiar um novo AI-5, de apoiar, inclusive, uma discussão do Congresso. E isso pode acontecer, porque estamos caminhando para isso, não tem responsabilidade. A imprensa que está ganhando o Bolsonaro não percebe que o Bolsonaro pode se tornar um inimigo lá para frente. Porque, olha, a imprensa só é necessária enquanto o Bolsonaro tem necessidade de comunicar com o povo. Depois que ele conseguir estabelecer um regime ditatorial, 90% da imprensa que hoje ele está apoiando de uma forma ou de outra pode ser descartada. As pessoas não estão percebendo que depois que o regime ditatorial foi implementado, ele não precisa de mais nada. Chegou naquele ponto, o retorno é muito difícil, a volta é muito difícil. É necessária muita fome para que se consiga reverter um cenário declarado de ditadura. Gente, queria pedir aqui para vocês darem likes nessa transmissão de hoje, no Léo ao Quadrado de hoje, para a gente poder aumentar o alcance. A gente está com 2.500 pessoas ao vivo aqui, apenas na TV 247, e temos pouco menos de 400 curtidas. Vamos dar likes aqui. Se você estiver assistindo aqui o Léo ao Quadrado ao vivo, por favor, deixa a sua curtida aqui, deixa o seu like, para a gente aumentar o alcance. Queria também aproveitar para pedir as inscrições no canal da TV 247. A gente está nessa meta aí de chegar aos 500 mil inscritos, né? A gente já está com 457 mil, quase 458 mil inscritos no canal da TV 247. Queria também pedir, aproveitar para quem quiser e puder se inscrever também em conjunto com os canais Leonardo Estouco, para que nós cresçamos em conjunto aqui, tanto a TV 247 quanto os seus parceiros, né? Aproveitar... Você sabe que uma coisa na TV 247, eu tive pouquíssima oportunidade na TV 247 de perguntar. As pessoas sempre perguntam para mim, o que você acha disso? O que você acha que isso vai acontecer? Eu lembro que um programa no TV 247 que eu gostei muito foi a entrevista com a Dilma, porque na entrevista com a Dilma eu entrevistei, eu perguntei a Dilma alguma coisa. Uhum. Mas eu queria te perguntar. Fala. Posso, Aquiles? Claro, é. Podemos inverter a lógica? Então tá bom, vamos inverter a lógica um pouquinho. Agora, o que você acha, Aquiles? Está tendo um debate caloroso aqui nesse momento, inclusive estão levantando a hashtag Frota Não. O que você acha da decisão da TV 247 de entrevistar o Alexandre Frota? Já vou dizendo que eu não vou dar minha opinião a esse respeito, mas eu gostaria de ter a sua opinião a esse respeito. Uai, você quer minha opinião, você não vai dar a sua? É injusto, mas vamos lá. Eu já me manifestei sobre isso no programa O Dia em 20 Minutos de ontem, né? Terça-feira. Entendo em grande medida e respeito todas as pessoas que estão se manifestando contrariamente à entrevista com o deputado Alexandre Frota, pelos motivos que a sua própria biografia indica, né? Deputado Alexandre Frota, eleito pelo PSL, atuou em conjunto, fazendo coro para o discurso fascista que elegeu Jair Bolsonaro, atacou bastante o PT, o ex-presidente Lula, né? Foi um ponta de lança ali do bolsonarismo, deu uma reviravolta política, rompeu com o partido, trocou de legenda, hoje é um desafeto do Jair Bolsonaro, né? E eu acho o seguinte, Léo, independente do que ele fez, a gente, como uma mídia democrática, não precisa negar-se de pronto a ouvir o que o deputado Alexandre Frota tem a dizer, sabe? O 247, ele se arvora
em defender, em ser um veículo democrático e, no meu entendimento, respeitando a divergência, volto a dizer, mas no meu entendimento pessoal, se o 247 quer ser um veículo democrático, ele tem que dar voz às pessoas que pensam diferente, né? Isso não quer dizer que a gente vai fazer uma entrevista com o Alexandre Frota no estilo levantar e cortar, sabe, assim, fazer perguntas que ele vai nadar de braçada. Acho que esse não é esse o objetivo, não vai ser dessa forma que será conduzida, vai ser uma entrevista como todas as outras, com perguntas que vão confrontar a sua ideia, né, e também dar uma noção para o eleitor saber o que um cidadão desse tipo tem a dizer, principalmente, Léo, sobre o modus operandi do bolsonarismo, né, porque o Alexandre Frota vem revelando algumas informações que têm um valor notícia. Querendo ou não, o 247, com perdão aqui a todos os nossos seguidores e seguidores que estão nos assistindo, ele não é um partido político, ele é um veículo de comunicação. E o Alexandre Frota, querendo ou não, tem gerado a notícia, né? E o 247 se reserva o direito de ouvir pessoas que produzam notícia. E isso não fere necessariamente o princípio editorial nosso de defender a democracia, de defender a liberdade do ex-presidente Lula, de defender um Brasil livre do golpe de 2016. Porque, se fosse assim, a gente não teria entrevistado outras pessoas que pensam contrariamente ao que a gente pensa, né? Como no caso, por exemplo, do Álvaro Dias e de outros personagens que já foram entrevistados pela TV 247. Não vejo nenhum problema. Já me perguntaram também sobre o Ciro Gomes. Também acho que entendo a posição canalha do Ciro Gomes como pessoa, mas como profissional, participarei de uma entrevista com ele, fazendo as mesmas perguntas críticas que faremos ao Alexandre Frota. Da mesma forma, eu penso em relação, por exemplo, ao Rodrigo Maia, aos atores, Léo, que de alguma forma ou de outra têm algum tipo de papel relevante na política atualmente. Acho que é importante a gente ouvir para ampliar o debate. Então, essa é a minha opinião pessoal. Peço compreensão e também aceito e entendo todas as pessoas que estão se manifestando contrariamente, mas esse é o meu entendimento sobre esse assunto. É como eu vejo como estudante de ciência política, como jornalista, enfim, como militante e também como editor do Brasil 247, né? Antes da gente passar aqui, Léo, eu queria ler alguns comentários e também saudar a Maria de Lourdes Pinto de Campos, que se tornou nova membro do canal. Bem-vinda, Maria de Lourdes. É muito bom ter você aqui com a gente. Ler alguns comentários também, como, por exemplo, o da Almeri, que está dizendo aqui: o Frota é um ignorante útil e foi ao PSL e será para nos informar, né? Agradecer também ao Bruno Martinelli, que se tornou novo membro do canal. Obrigado, Bruno, bem-vindo aqui. Você, toda a comunidade 247, né? Ler alguns comentários das pessoas que estão se manifestando. A Sandra Gurgel, por exemplo, Léo, está dizendo: Bolsonaro é um criminoso miliciano, lesa a pátria. E a Adriana Brito está dizendo: a sociedade alemã apoiou o Hitler da sua ascensão ao caos. Os bolsominions farão o mesmo. Esses dois comentários relacionados ao debate que a gente estava travando sobre a questão do fechamento do Congresso, né, do eventual fechamento do Congresso em relação a esse suposto AI-5, né? Bom, vamos esperar, gente. Vamos esperar sexta-feira para ver o que vai dar. Acho que quem não quiser assistir, acho que tem o direito democrático de não assistir. Quem quiser se manifestar contra lá no chat também, né, sobre essa questão, mas vamos deixar para se manifestar com mais contundência na próxima sexta-feira, quando vai acontecer essa entrevista. Acho que, para o bem ou para o mal, ela vai ter uma repercussão muito grande. Léo, vamos entrar no programa, no tema principal. Vamos, mas eu queria só, Aquiles... Você vai dar sua opinião agora. Não vou dar minha opinião, não. Eu vou parabenizar você, né, pela forma como você disse, muito, muito legal. E eu queria falar com as pessoas que estão preocupadas que eu vejo o 247 trazendo o Alexandre Frota para denunciar o PSL e denunciar o Bolsonaro, e não para dar espaço para o Alexandre Frota ser o bambambam. É muito pelo contrário, o Alexandre Frota está vindo ao 247 para trazer algo para a esquerda, e não o contrário. A esquerda não está convidando o Alexandre Frota, o campo progressista não está convidando o Alexandre Frota para se mostrar ao campo progressista. Não, o Alexandre Frota está vindo ao campo progressista para doar suas denúncias contra
o bolsonarismo, é bem diferente. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento, né, o momento que a audiência está crescendo, para anunciar para vocês as entrevistas, que agora o canal Leonardo Estopa começa com um quadro de entrevistas diárias, e trago para vocês as próximas 4 entrevistas do canal Leonardo Estopa. Amanhã, falando sobre a importância da honestidade na política, teremos uma entrevista com o deputado federal Aécio Neves. Depois de amanhã, falando sobre investimentos na economia brasileira, a participação do velho da Havan. Técnicas de comunicação, é muito importante falar sobre técnicas modernas de comunicação. O programa Leonardo Estopa vai trazer para vocês, falando sobre tecnologia, Twitter, WhatsApp e Facebook, o vereador Carlos Bolsonaro. E para fechar a semana, falaremos sobre liberalismo econômico com o deputado federal Kim Kataguiri. Essa é a programação semanal do canal. Meu Leonardo Deus, Estopa. sensacional! Mas vamos lá. Essa programação está imperdível, gente. Eu quero ver a entrevista. Já pensou uma entrevista com Aécio Neves, cara? Meu Deus do céu, seria sensacional. Gente, vocês... claro que a gente iria entrevistar o Aécio. Você participaria da entrevista com o Aécio, Estopa? Agora falando sério. Depende, se tiver detector de metal para ter certeza que ele não está armado, o cara mata até o primo. Bom, gente, deixa eu ler alguns comentários aqui. Realmente... Tem que levar máscara, né? Também. A gente faz por hangout, para não ter o perigo, né? Para não ter esse risco físico. Realmente, esse tema está dividindo muito a comunidade aqui. No Superchat, o perfil DAG está dizendo: que democratismo idiota é esse? O que Alexandre Frota acrescenta? Estão de brincadeira. Por outro lado, a Sueli Resistência está dizendo: concordo com você, Aquiles. O Frota, no momento, está contra o Bozo. A esquerda precisa ouvir as verdades de partido. E uma forma da esquerda ter mais provas desse laranjal. E também, gente, é uma forma de ampliar o debate aqui, né, sobre toda essa questão do bolsonarismo, do PSL, enfim, e também é uma forma de trazer mais pessoas para dentro da audiência do 247, né? Respeitando, como eu venho dito aqui, todas as pessoas que estão se manifestando contrariamente a essa entrevista. Léo, o tema principal do programa de hoje é justamente a desigualdade que aumentou nos últimos anos, segundo dados da PNAD contínua de 2018, que foram divulgados hoje pelo IBGE, né? As informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né? Uma parte delas foi divulgada hoje pelo IBGE e diz, entre outras coisas, que eu vou compartilhar aqui para a gente ver em conjunto, Léo, se você me permite, compartilhar essa tela aqui, do próprio IBGE, né? Que está dizendo o seguinte, que o índice de Gini, né, que é esse indicador que mede a desigualdade, que vai de 0 até 1, né? Ele foi estimado em 0,545 em 2018. E entre 2012 e 2015, houve uma tendência de redução, que foi justamente durante o período do governo da presidente Dilma Rousseff, né? Então, de 2012 a 2015, o índice Gini caiu de 0,540 para 0,524. E a partir de 2016, veja que coincidência, entre aspas, né? Quando o país mergulhou num golpe de Estado que tirou uma presidente legítima, o índice de Gini, ou seja, esse indicador da desigualdade, aumentou para 537 e, em 2018, subiu novamente para 545. Né? Além disso, o rendimento médio da população, né? O rendimento médio real do 1% da população com os maiores rendimentos era de R$ 27,7 mil, que corresponde a 33 vezes o rendimento dos 50% da população com os menores rendimentos. Ou seja, 1%, Léo, da população brasileira, ela tem um rendimento 33 vezes maior do que metade da população que tem os menores rendimentos, ou seja, que ganha R$ 820. Dito isso, o governo de Jair Bolsonaro
iniciou com uma política que tem tudo para agravar ainda mais e aumentar esse fosso entre os mais pobres e os mais ricos, né? Porque por essa política econômica ultraliberal do Paulo Guedes, a gente não vê absolutamente nenhuma medida capaz de reverter esse quadro, né? Que avaliação você faz desses números divulgados? Lembre-se, pelo IBGE, que é controlado pelo governo. E também, que projeção a gente pode fazer para o futuro, né? Porque a gente está vendo aí um fosso se ampliando desde que a presidente Dilma Rousseff saiu do poder vítima de um golpe. Aquiles, todas as vezes que a gente fala sobre economia, todas as vezes que a gente entra nesse tema, eu gosto de lembrar que os indicadores econômicos que medem a economia são, principalmente, a economia para os mais pobres, isso é muito importante. O indicador econômico que mede a economia para as pessoas comuns são, em primeiro lugar, obviamente, o PIB, que é a produção interna. Mas, além do PIB, a gente tem um desemprego para ter certeza que as pessoas estão participando dessa produção interna. E, por último, o coeficiente Gini para ter certeza que essa produção está sendo desenvolvida no país e distribuída para a população desse país. O governo do PT, ele conseguiu aumentar o PIB, diminuir o desemprego e diminuir a desigualdade social, que é demonstrado por esse coeficiente Gini. Hoje, daqui a pouco, nos 4 minutos finais desse programa, eu quero compartilhar, vou colocar ao vivo aqui, um vídeo que mostra, Aquiles, como que as pessoas podem pesquisar no Google essas informações que eu acabei de falar. O que eu consigo ver a partir disso que você disse é que nós estamos realmente fazendo aquilo que a gente denunciava há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Estamos mudando completamente o modelo de política no Brasil, que era um modelo que permitia o crescimento de todas as classes sociais, e estamos partindo para um modelo que pode chamar de um modelo escravagista, que é um modelo que cresce as classes dominantes às custas da desgraça das classes mais pobres. Tem um termo muito bonito, Aquiles, que é a eficiência de Pareto, que é um termo utilizado pelos liberais. Né? Que é a eficiência de Pareto? É quando você consegue melhorar uma classe social sem tocar na outra. O que justifica, por exemplo, países como a Inglaterra de adotarem um liberalismo com alta desigualdade social é isso, a eficiência de Pareto. O que eles falam é o seguinte, olha, tudo bem, os banqueiros estão ganhando muito mais que ganhavam antes, a gente teve um desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento foi todo para os mais ricos, nada desse desenvolvimento está indo para os mais pobres, mas em contrapartida os mais pobres também não ficaram mais pobres. No Brasil a gente não tem sequer o respeito à eficiência de Pareto. A gente tinha uma certeza que os mais ricos iam lucrar com esses novos governos, mas o maior problema não é necessariamente os mais ricos ficarem mais ricos, mas os mais pobres estão ficando mais pobres no Brasil. E essa demonstração desse coeficiente Gini é uma demonstração clara que o Brasil hoje governa para a desigualdade social. E isso endossa o que a gente vem falando a respeito da diferença entre o modelo político e o modelo político atual. Olha, o modelo político anterior, ele conseguiu melhorar todos os indicadores econômicos, desemprego, PIB e distribuição de renda. O modelo político atual, ele conseguiu piorar todos os indicadores econômicos. Olha que interessante. Se a gente tivesse um modelo político liberal no Brasil que conseguisse, ainda que às custas de uma menor redução da desigualdade social, ele conseguisse bombar a economia, a gente poderia dizer que, olha, tudo bem, o banqueiro ganhava 1.000, agora está ganhando 10.000. O pobre ganhava 1.000, agora está ganhando 1.100, ou seja, o banqueiro está ganhando muito mais, mas o pobre ainda ganha um pouquinho mais. Mas não foi isso que aconteceu. A partir do golpe de Estado, o que a gente teve foi uma estagnação e depois uma redução na renda das classes mais pobres e dentre os especuladores, a gente teve um crescimento econômico exponencial. E uma brincadeira que as pessoas fizeram na conversa a respeito da brincadeira que eu fiz, é que, olha, não deixa ele entrevistar todo esse pessoal, porque senão ele vai fazer igual a Tabata, ele vai mudar de lado. E, olha, acreditem, o que está acontecendo hoje no Brasil é que a maioria dos comunicadores e dos políticos, eles estão entrando nesse processo de tabatização e a culpa é do povo. Por quê? O povo não está sabendo valorizar os políticos que lutam pelos mais humildes. O povo deixou o Lula preso. O processo de tabatização na política e na comunicação social é um processo natural depois do abandono que o Lula sofreu na prisão. A mensagem
mandou para todos os políticos, no momento que esse povo aceitou a prisão do Lula, foi muito simples. Olha, se vocês fizerem por nós, vocês vão para a cadeia. Se vocês fizerem pelo Huck, pelo Lehman ou por qualquer outro milionário, vocês vão ficar lindos e maravilhosos no Congresso para o resto da vida. Então, esse aumento da desigualdade social é inevitável. Mas não esqueça, antes de encerrar, deixa eu rodar esse programinha, eu vou tentar rodar, que pode ser que dê problema no áudio, vou tentar rodar esse... Tá no jeito aí? Deixa eu... Então, coloque ele em ponto de bala aí para dar o play, que a gente vai rodar daqui a pouco. Deixa eu só ler uns superchats que chegaram aqui, Léo. A Júnia Lage, por exemplo, está dizendo, limpa bem a sala, se tiver pó, a entrevista de Aécio já era. Gente, é uma brincadeira, que não vai ter entrevista do Aécio Neves, não, tá? Só para as pessoas não ficarem, enfim, alarmadas. A Deni Pante está dizendo, o que o Frota tem a dizer que já não sabemos? Não a Frota. Luiz Carlos Quintieri, obrigado pelo superchat. E em outro superchat ele está dizendo, não passem pano no Aécio. Se acontecer isso nessa entrevista, não serei pontual na assistência que dedico a vocês do 247. Né? Obrigado aqui pelo superchat, pelos comentários, Luiz, e também a todas as pessoas que comentaram. Aquiles, deixa eu fazer aqui explicar para o pessoal, gente, essa programação que eu falei é brincadeira. Não tem nada de Aécio, cara da van, não. Isso é só para fazer uma brincadeira por causa... Carluxo. Né, do Carluxo, não tem nada disso não. Isso aí é porque a coisa foi para uma direção tão estranha com a entrevista do Frota, mas a entrevista do Frota se justifica porque o Frota está trazendo denúncias para nós. Mas aí eu fiz uma vai denunciar que vai ter entrevista com o Frota, né? Eu vou entrevistar o Aécio, vou entrevistar o Carluxo, vou entrevistar o Kim Kataguiri, mas é brincadeira, não tem nada disso não, pessoal, isso é zoeira, é porque as pessoas realmente ficaram preocupadas, eu vi que algumas pessoas escreveram aí, não, Aécio é o fim, não tem nada disso não. Eu tô percebendo aqui, Aquiles, que eu não tô conseguindo realmente, né, eu não tô conseguindo colocar esse vídeo a respeito do PIB para rodar com som aqui no sistema. Eu tentei, mas não vai dar certo, não. Que pena. Então fica para a próxima oportunidade, mas esse tipo de informação ela é atemporal, né, Léo? Porque a desigualdade, pelo menos ao que tudo indica, né, nesses 4 anos de desgoverno de Jair Bolsonaro, não há nenhuma sinalização de que ela será reduzida, né? Porque nós sabemos que a desigualdade social e de renda, principalmente, só é reduzida com ações afirmativas, as políticas sociais que atendam, principalmente, a parcela mais pobre da população. E o que o governo de Jair Bolsonaro está fazendo é justamente o contrário, né? Está ampliando a parcela mais rica com acesso à riqueza e diminuindo o acesso da camada mais pobre da população aos recursos do país. Queria agradecer aqui, Léo, a parceria aqui, a sua companhia. Queria também agradecer às 3.400 pessoas que estão nos assistindo. Volto a pedir likes aqui, curtidas, no Léo ao Quadrado de hoje, para a gente aumentar o alcance do programa de hoje e também dizer que daqui a pouco temos a programação normal da TV 247 com o programa Brasil Primeiro, né? O Aloysio Mercadante, às 18h30. Às 20 horas tem Boa Noite 247, com a Gisele Federici, Paulo Moreira Leite e Alex Sonic. E também, às 22 horas, eu volto com o Dia em 20 Minutos, hoje com a companhia do chargista Renato Arueira. Léo, deixo aqui para as suas palavras finais e obrigado e até a próxima. Bom, eu vou convidar as pessoas a se inscreverem no canal Leonardo Stoppa. O vídeo que eu falei, que é o desafio Economia em 4 minutos, ele está no canal Leonardo Stoppa, mas eu vou postar também no Brasil 247, porque as pessoas acompanham o Brasil 247. Então, eu vou postar esse vídeo agora na página do Brasil 247, porque eu prometi e não consegui realmente fazer a transmissão dele aqui, mas eu vou postar na página. Então, abração, pessoal, daqui uns 10 minutinhos está no ar. Valeu!